Fique com sua Bíblia aberta aí no livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos meditar nesta passagem, tá bom? Mas esta noite eu queria ler 2 textos com meus amados irmãos. Esta noite eu quero falar um pouco sobre perseverança, quero falar sobre fé, né? E quero falar também sobre oração, que foi falado aqui desde o princípio, né? Os irmãos, parece que nós estamos verdadeiramente em sintonia com o Espírito Santo de Deus, tá bom? Eu vou já entrar no livro de Tiago, mas antes eu gostaria de falar algumas coisas aqui para os meus amados irmãos. Com relação à perseverança, o quanto nós estamos precisando de perseverança nesses últimos dias, o quanto a igreja de Jesus está precisando de perseverança. Há um versículo muito bom lá na epístola de Hebreus. A epístola de Hebreus, os irmãos sabem que há uma grande dificuldade teológica de saber quem é o autor, né? Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Timóteo. Eu particularmente acho que foi uma mulher que escreveu a epístola de Hebreus, porque são 13 capítulos longos, e no finalzinho lá do livro, a pessoa diz assim: bem, já que eu já falei para vocês resumidamente, então, eu creio que foi uma amada irmã que escreveu a epístola dos Hebreus, né? As irmãs não vão me pegar lá fora não, estou brincando, irmã. E lá na epístola dos Hebreus, irmãos, né? Depois os irmãos conferem, viu? Está lá em Hebreus... no finalzinho, lá depois do versículo 20, do capítulo 13, o escritor diz, né? Versículo 22, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi, né? Ele falou um pouquinho aqui, 13 capítulos, mas vamos lá para o Hebreus capítulo 10, versículo 36, irmão, diz assim, olha: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, nós necessitamos de paciência para desenvolver, né, a nossa vida cristã em obediência à palavra de Deus, perseverando para alcançarmos a promessa de Deus. Ou seja, nós precisamos, irmão, perseverar na fé para alcançarmos a palavra, as bênçãos de Deus, a herança de Deus, a promessa de Deus para nossas vidas. Paulo, em Romanos capítulo 2, do versículo 6 ao 7, ele também diz que nós temos que perseverar em fazer o bem. Fazer o bem, irmãos, exige de nós perseverança. Mas, queridos, nós temos que perseverar, não só em fazer o bem, não só em buscar a promessa de Deus, em ser obediente a Deus, mas nós devemos perseverar em todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Nós temos que perseverar como pais, como filhos, como cristãos, como trabalhadores de alguma empresa, alguma indústria. Nós temos que perseverar como profissionais. Em muitas áreas da nossa vida nós temos que perseverar, porque tem hora, irmãos, que dá vontade de parar tudo. É ou não é, irmãos? Nós temos que perseverar, irmãos. Quantos casamentos se desfazem? Por quê? Porque os cônjuges deixam de perseverar. Então, queridos, nós temos que perseverar em muitas áreas das nossas vidas. Mas esta noite, esse texto que nós vamos já ler, eu quero falar hoje, meditar em um tipo de perseverança que nós precisamos mais do que nunca também, que é perseverar em oração. É sobre isso, irmãos, que eu quero falar com a igreja esta noite. Paulo também fala sobre isso lá em Romanos 12, 12. O que é que Paulo diz? Ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverando em oração. Nós devemos perseverar em oração, perseverar na presença de Deus,
perseverar em buscar a face de Deus, perseverar com o rosto no pó, com o espírito quebrantado, buscando a face de Deus em oração. É isso que eu quero falar com os amados irmãos sobre essa perseverança. Até porque Jesus também, ele nos instruiu lá em Lucas 18, né? E ele conta algumas histórias, parábolas de fatos de como não esmorecer, orar sem cessar, sem esmorecer. Então, tanto Paulo como Jesus, eles querem nos ensinar o valor da perseverança em oração, e nós devemos sim, verdadeiramente, sermos perseverantes em oração. Agora nós vamos para o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro abençoadíssimo, irmãos. E o livro de Tiago, ele é bem didático, porque, se não me falha a memória, no livro de Tiago ele faz 23 perguntas, e ele mesmo vai respondendo as perguntas. Então, é um livro que é bem fácil, didático, da gente aprender, porque ele vai perguntando e vai respondendo, e a gente vai entendendo aquilo que Deus quer falar através daquelas perguntas. Você está com o livro de Tiago aberto esta noite, irmãos? Eu não vou ler o texto todo de uma vez, mas nós vamos ler versículo por versículo, e deixando Deus falar aqui esta noite, e eu peço a misericórdia dele, para que eu possa terminar essa mensagem esta noite, porque verdadeiramente hoje, assim, o Espírito falou tanto comigo, e eu gostaria muito de passar tudo que Deus falou comigo neste dia, durante a meditação desta palavra. Hoje pela manhã eu estava estudando, meditando, o irmão Manuel Evangelista ligou para mim, e eu disse: Manuel, eu estou agora ali meditando na palavra de Deus, estou estudando, e eu gostaria de passar tudo aquilo que o Senhor falou comigo na manhã de hoje para a igreja. Amém, igreja? Amém. Tem alguém esta noite aqui que está querendo receber a palavra do Senhor, irmãos? Então, se Deus falar com você, você pode abrir a sua boca, não é proibido. Amém? Muito bem, queridos. Aqui, no versículo 13 do capítulo 5, todos estão com a Bíblia aberta? Das perguntas que Tiago faz, aqui no versículo 13, ele começa a fazer uma pergunta. Ele diz assim: está alguém entre vós aflito? Ele pergunta, né? Se há alguém entre os membros da igreja que está aflito. Algumas traduções podem ter angustiado, sofrendo, passando aperto. A pergunta de Tiago é: se há alguém entre nós que está passando lutas, passando dificuldades, passando aperto, né? Então ele pergunta desta maneira. Aqui Tiago não diz qual é o tipo de sofrimento, né? Ele pergunta se está aflito. Ele não pergunta se está aflito por uma luta familiar, por uma luta financeira. Ele não especifica. Ele pergunta: está alguém com algum tipo de sofrimento? Então, se ele não identifica qual é o tipo de sofrimento, pode ser qualquer um desses. Ele pergunta só se há alguém aflito, passando lutas, dificuldades, né? E o que eu acho engraçado aqui, irmãos, no decorrer do versículo, eu queria que você olhasse para mim, não se distraísse. O que eu acho interessante é que Tiago diz assim: há alguém aflito, alguém passando luta, alguém passando dificuldade. Tiago não vai dizer assim: se tem alguém aflito, então procure se divertir para esquecer essa luta. Tiago não vai dizer: não, procure ler um livro, fazer um passeio, se divertir para esquecer essa luta. Não, Tiago, ele não diz isso. Mas geralmente, irmãos, é o que a gente busca fazer quando a gente está aflito, quando a gente está passando luta, quando a gente está passando dificuldades. É isso que a gente procura fazer. É muita luta, muita tribulação. Eu doido que folgue logo do trabalho para me dar um passeio, para me esquecer essas lutas, essas dificuldades. É ou não é, irmãos? Mas Tiago, irmãos, ele não diz isso, irmãos. Mas nós, irmãos, parece que a gente
já busca, a gente faz, né? Parece que a gente está sempre fugindo daquilo que Tiago orienta, porque no final do versículo ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Mas a gente vai buscar outras soluções, porque parece que a gente está sempre fugindo da oração. Parece que a gente busca, não, eu estou aflito, eu vou primeiro me aconselhar. Eu vou fazer um passeio, eu vou ler um bom livro. Mas Tiago está dizendo: está alguém entre vós aflito? Vá orar, ore. Posso ouvir um amém? É orar, irmãos. Aqui Tiago está dizendo: se tiver alguém entre vós sofrendo, ore. É oração, irmãos. O remédio que Tiago identifica para a aflição, para rimar, é oração. Não é um outro remédio, né? Não é um outro remédio. Mas a gente, irmãos, parece que a gente foge da oração, irmãos. Parece que a gente está sempre buscando outra coisa para tentar resolver nossos problemas. E a gente vai sempre deixando a oração de lado, irmãos. E quando a gente, irmãos, se curva para orar, irmãos, se ajoelha para orar, parece que a gente entra num túnel, irmãos. A gente parece que as perspectivas, elas vão mudando no decorrer da oração. Muitas das vezes, as coisas não são mudadas logo, mas nós mudamos. Deus muda a gente, porque a gente muda a perspectiva de ver a luta quando a gente se levanta depois da oração. A gente vê, irmãos, que muitas vezes a gente está ali numa luta terrível, assim como Ana. E quando a gente se ajoelha, parece que não tem nenhuma perspectiva positiva, só negativa. Ana estava assim, porque Ana tinha uma rival que lhe afrontava, e ela se curva ali em oração, e a sua rival, irmãos, o pior, que Ana desejava ter um filho, e a rival, todos os anos, ela ia para o templo e levava os filhos, e passava ali, e o coração de Ana, cada dia mais aflito, cada dia mais angustiado. Mas o texto diz, irmãos, que Ana, ela orou ao Senhor, irmãos. O texto diz, irmãos, que ela se derramou na presença do Senhor. E o mesmo texto diz, irmãos, que Ana, quando ela se levantou ali do chão, irmãos, ela se levantou uma nova mulher, irmãos. O texto diz, irmãos, que agora Ana não era mais triste, angustiada. O texto diz, irmãos, que agora ela sentiu até o apetite voltar, vontade de comer. Ana, quando ela se levantou dali, irmãos, não era mais a mesma Ana estéril, não, agora era uma Ana fértil, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque ela decidiu orar ao Senhor. E quando, irmãos, passa algum tempo, lá vai Ana apresentar o seu filho ao Senhor. Aí depois vem um outro filho, vai apresentar ao Senhor. No outro ano leva outro. E assim Ana, que era angustiada por não ter filhos, levou 6 filhos para apresentar ao Senhor. 4 homens e 2 mulheres. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente se prostra em oração angustiado. Mas quando a gente se levanta com uma outra perspectiva, e nós cremos na palavra de Deus que diz que o nosso Deus, Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Ela sofria para ter um filho, mas apresentou foi 6 filhos ao Senhor. Poder da oração, irmãos. Poder da oração. Isso tudo aconteceu com Ana. Porque no sofrimento, na angústia, ela decidiu orar a Deus. Ela decidiu orar a Deus, né? Então, irmãos, Tiago, aqui ele dá uma solução no versículo 13. Está alguém aflito?
angustiado, triste, desanimado, ore. E ele continua o versículo: está alguém contente? Cante louvores. Se está alguém que não está passando nenhuma dificuldade, nenhuma luta, também não fique de boca travada. Cante louvores ao Senhor. Agradeça a Deus. Seja grato, louve a Deus. Amém? Você pode treinar esta noite dando um glória a Deus aí? Aleluias! Tiago continua no versículo 14. Veja bem, uma outra pergunta: está alguém entre vós doente? Ou seja, está entre vós alguém que está aí vivendo com dores? Está alguém aí entre vós que está com a sua saúde sendo consumida? Está alguém entre vós que está na dependência de remédios? Está alguém entre vós sentindo o corpo sem vigor, doença? Está alguém entre vós enfermo, né? E Tiago continua. O que ele continua dizendo? Ele pergunta, mas aí ele vem com a resposta. Se tem alguém doente, o que Tiago diz? Olha, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, com azeite, em o nome do Senhor. E ele diz mais ainda, irmão: se ele tiver cometido pecado, também vai ser perdoado. Então Tiago, ele orienta, irmãos, que se há alguém enfermo, que chame a liderança da igreja para orar. Os irmãos entenderam então, porque muitas vezes eu chamo as pessoas que estão passando lutas ou enfermos aqui para frente, e eu boto os líderes da igreja aqui para orar. Amém? Vocês estão entendendo aí o aspecto bíblico que o pastor faz aqui na igreja? Porque, queridos, eu vou já chegar lá. Porque a doença não é só a física, não, irmãos. A doença não é só como é aquela que dá muito diabetes, não. A doença não é só do coração, não, irmãos. Tem muitas outras doenças, né? Que eu vou já falar aqui. Então, irmãos, eu me lembro muito, muito bem dos que estão aqui esta noite. Eu me lembro que o irmão Manuel Evangelista estava e o pastor Edson estava. Não me lembro se a diaconisa Esther estava. O Eduardo nessa época também eu não me lembro. Mas houve uma época que nós nos congregávamos em outro ministério, né? E havia uma irmã que ela tinha uma dor nas pernas muito grande, não estava nem conseguindo andar, estava travada. E ao final do culto, o pastor pediu para a gente ir lá na casa dele, orar por essa vida. Você lembra, Manel? Irmãos, nós oramos, todos os líderes da igreja. Ela ficou deitada no chão, irmãos. E nós ungimos com óleo. E cada um fez uma oração. Eu fiz uma oração, o pastor Edson fez outra, o Manel fez uma também. Você estava, Esther? Não estava não, né? Então, queridos, essa pessoa que estava há muito tempo com esse problema, ela foi curada, irmãos. Porque a liderança da igreja orou pela vida dela, irmãos, e ungiu com óleo. E ela foi curada. Não foi, pastor Edson? E até hoje, para a glória de Deus. Não foi, Manuel Evangelista? E até hoje, para a glória de Deus, irmãos. Porque se tem alguém doente, irmãos, chame os líderes da igreja, irmãos. Confie na liderança que a igreja, que o Senhor levantou para estar à frente da igreja, né? Mas vejam bem, irmãos, ele continua dizendo, olha só, versículo 15: e a oração do que, irmão? Da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora, quando ele chega no versículo 16, ele disse: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente vê aqui, irmãos, no versículo 16, que a cura desse versículo 16 aqui, quando ele diz sarareis, aqui, irmãos, a cura do versículo 16
é diferente da cura do versículo 14. Porque a cura do versículo 14 é cura física, de enfermidade física. E a do versículo 16, aqui, irmão, está falando de relacionamento, de culpa. Aqui está falando de doenças da alma. Os irmãos estão acompanhando aí, estão compreendendo o texto? Amém? Então, irmãos, há pessoas também, irmãos, que têm doenças na alma. E quando a gente chama para orar aqui também por lutas, é porque tem pessoas que estão enfermas também da alma, não só fisicamente, né? E as doenças da alma, irmãos, são culpa, né? Como ele diz aqui, confessai as vossas culpas. Alguém tem sentimento de culpa, às vezes é por falta de perdão, a alma está enferma. Tem pessoas, irmãos, que têm doenças psicossomáticas. Os irmãos sabem o que é doença psicossomática? São doenças, irmãos, que às vezes o médico não diagnostica, o exame não diagnostica. Sabe por quê, irmãos? Porque é doença na psique, é doença na alma, e da alma transfere para o físico, irmão. Aí sente dor aqui, dor acolá, o médico faz exame, não dá nada, porque é na alma. E tem gente, irmãos, que está morrendo de infarto por causa de doenças na alma. Tem gente, irmãos, a depressão nem se fala, né, que vem um bocado de consequência, porque estão enfermos da alma. Amém? E o que o Tiago ensina? Que a gente deve orar um pelos... A perguntinha retórica, não me responda a mim, responda para você e Deus. Você tem orado pelo seu irmão? Da última vez você orou por alguém aqui da igreja, assim? O irmão José, a irmã fulano. Você tem orado? Você soube que o irmão está passando uma luta, você tem colocado ele nas suas orações? Você tem que orar pela liderança da igreja? A liderança da igreja tem orado pelas ovelhas do Senhor? A gente tem que orar um pelos outros, irmãos. Orai um pelos outros. E Tiago, ele aqui ainda, irmãos, no versículo 16, ele continua dizendo: por quê? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Veja só o poder da graça de Deus. Veja o poder maravilhoso derramado pela graça de Deus em nossas vidas, irmãos. Porque a partir do momento que o Senhor nos justificou, irmãos, e nós estamos perante o Senhor justificados, portanto nós somos justos, porque o sangue do Senhor Jesus é Ele que nos purifica de todo pecado, é Ele que nos dá a absolvição dos nossos pecados. Então nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Então nós somos santificados, justificados, santificados não, perdão, santificados é o processo. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. E quando nós nos tornamos justos, fomos até Jesus, entregamos nossas vidas, e nós nos tornamos justos diante do Senhor, muito pode em seus efeitos a nossa oração. Tem algum justo aqui perante o Senhor esta noite, irmãos? Agora vejam bem o que a graça faz conosco, irmãos. Quando nós somos justificados, irmãos, e quando nós oramos, Deus pode fazer coisas extraordinárias através da minha e da sua oração. Quem é que crê, irmãos? Amém? Você crê, irmãos, que Deus pode fazer maravilhas na nossa oração? Amém? Agora, irmãos, quando eu falo de oração, irmãos, eu estou falando, irmão, de uma oração mais aprofundada, irmãos. Não é aquela oração com um prato cheio de comida, você apressado, doido para dar dentada naquela colchona do frango. Não é isso que eu estou falando não, irmãos. Um olho fechado para orar e o outro na coxa do frango. Não é essa oração que eu estou falando, irmãos. Não é aquela oração que você de noite vai orar e depois de
ter cochilado 5 minutos e se acorda assustado. Eita, hoje eu orei demais. Amém, Senhor, até amanhã. Não é essa oração não, irmãos. Amém, irmãos? A oração que eu estou falando é a oração mesmo, irmãos. É você tirar um tempo para o Senhor, estar conversando com Deus, como um filho conversa com seu pai. É esta a oração que eu estou falando. Eu não vou perguntar aqui quantos têm orado aí 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, meia hora. Eu sei aqui que tem gente que ora até 1h30 por dia. Amém, igreja? Amém? Glórias a Deus. Aqui no versículo 17, irmãos, vejam bem. Tiago, ele vem falando do quê? Da oração da fé, amém? E ele fala que muito pode em seus efeitos a oração do justo. E aqui parece que Tiago, no versículo 17, parece que ele precisa sim, irmãos, de arranjar um exemplo, né? Parece que ele precisa sim de nos mostrar um exemplo. E ele vai e busca um personagem do Antigo Testamento. Ele busca um profeta que é conhecido por nós, amém, como profeta de fogo, amém. Aí parece que ele precisa de alguém assim, de oração, amém. E aí ele diz assim: olha, a oração da fé, muito pode em seus efeitos. Aí ele disse, lembra e diz, porque Elias era um homem que nem a gente aqui, e ele orou e aconteceu. Ele disse que Elias era igual a nós, irmãos, amém? Sabe qual era a única diferença de Elias para nós? É porque Elias ele orava, amém? Que Elias orava, mas ele orava mesmo, irmão. Eu não sei se eu estou sendo injusto aqui, né? Mas eu estou falando, irmãos, porque nós, irmãos, verdadeiramente, nós estamos perdendo essa essência na igreja. Estou falando nós, estou no meio. A igreja do Senhor. Eu me lembro, está aqui chegou agora uma testemunha aqui, Mário Flávio. Uma vez, irmão, nós fomos fazer uma vigília, lá na Serra dos Pitaguari, entre Maranguape e Pacatuba. Quase que eu não boto lá em cima, rapaz. Eu já era meio gordinho. Cheguei lá em cima com um palmo de língua lá de fora. Mas cheguei. Aí depois tinha uma descida, né, irmão? Lá para a beira de um rio. Nós fazíamos vigília lá, no meio da mata. Aí lá pelo meio da noite, lá não me lembro o horário direito, os irmãos começaram a louvar a Deus. Uma fé, irmão. Ali já estava bom demais, oração. Já tinha... O miojo ainda não estava preparado, né? Passar a noite. Mas aí nós começamos a orar. Aí os irmãos começaram a louvar, né? Faz chover. Aí começou a cair água, ó. Começou a cair água, chover mesmo. E nós não estávamos preparados. Ninguém tinha levado barraca, não tinha levado. Aí tinha um irmão que tinha levado uma lona para botar em cima da grama, né, onde nós estávamos. Aí foi todo mundo para baixo da lona. Aí nós, rapaz, nós começamos a louvar aqui, pedir para chover, lá vem chuva, né? Então, irmão, a gente tem, irmãos, que começar a crer, irmãos, no poder da oração, de verdadeiramente saber que Deus, Ele intervém, que a igreja tem perdido muito essa essência, irmãos. Sabe, não faz muitos anos que eu estou na fé, acho que ainda não cheguei aos 30 anos de fé. Não, 20 e poucos anos. Mas, queridos, eu me lembro de cultos, irmãos, que faltava no terminar, dos irmãos orando, irmãos. E era oração de 1h30, é uma oração de 1 hora, irmãos. E ninguém se cansava, sabe, queridos? E a igreja tem perdido essa essência, irmão. Hoje a gente ora 20 minutos, já tem um irmão abrindo o olho para ver o relógio, irmãos. Ah, pastor, mas eu oro 10 minutos e não tem mais o que orar. Não tem não, irmão. O mundo está tão bom assim. Então, a gente tem perdido essa essência. E a única diferença de Elias para nós, irmãos, é que Elias orava, né? Orava mesmo. E agora preste atenção aqui, irmãos.
Quando Tiago está falando da oração da fé, ele usa Elias para demonstrar essa oração da fé, irmãos. Agora, se fosse eu e você, a gente usava sim a ilustração de Elias para demonstrar fé. Mas eu e você, a gente ia procurar um outro texto para falar da fé de Elias. Sabe por quê, irmãos? Porque para Tiago aqui, falar de oração da fé, ele não usa o exemplo lá de Elias subindo o Monte Carmelo, para a oração do fogo descer. Não. Eu e você, se a gente fosse falar de fé, é por isso que eu enfatizei bem aqui, o profeta do fogo. Porque qualquer um de nós, para falar de fé, ia logo dar o exemplo de Elias, que ele orou e desceu fogo do céu, irmãos, lá no Monte Carmelo. Mas Tiago aqui, para exemplificar a oração da fé, ele fala que a oração de Elias não caiu os fogos do céu não, mas ele fala de chuva, irmão. Amém ou não amém? Vocês observaram aí no texto? Ele está falando de chuva, não foi da oração de fogo. Porque para nós, que somos muito pragmáticos, para a gente, a oração da fé tem que ser aquela que eu respondo, que eu oro e Deus responde na hora. Foi o que Elias fez lá no Monte Carmelo. Ele orou e Deus respondeu fogo na hora. Mas para Tiago aqui, irmãos, ele está falando da oração da fé, não a que caiu fogo do céu, mas na realidade a oração da fé é a que caiu chuva. E é pensando nisso, irmãos, que nós vamos lá para o segundo texto, que eu falei, que nós íamos ver 2 textos esta noite, né? Vamos lá para o nosso segundo texto, lá em 1 Reis, no capítulo 18. Lá no ocorrido, para a gente ver um pouco sobre a oração da fé. 1 Reis, capítulo 18. Quem achou vai dizendo amém. Muito bem, irmãos. Quando a gente vê aqui, a partir do versículo 22, a gente vê lá Elias organizando o altar, coloca o holocausto, ele ora a Deus, aí Deus derrama fogo, consumindo o holocausto, lambe a água, o povo vê aquela maravilha, e todo o povo começa a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo o povo se converte, se arrepende e começa a dizer, só o Senhor é Deus, amém? Agora, irmãos, a partir do versículo 41, eu quero ver com você algumas características de uma pessoa com fé. Amém? Até agora nós falamos sobre perseverança, sobre oração, e agora eu quero falar um pouco mais sobre fé. Nós vamos ver aqui algumas características de uma pessoa com fé. Mas antes, eu quero esclarecer mais aqui com relação ao grande feito de Deus, quando Ele consome o holocausto. Eu quero lembrar os irmãos que Israel estava sem chuva, irmãos. Os irmãos se lembram? Que ele desafia até os profetas de Baal. Israel estava sem chover. E quando Elias, irmãos, ele vai ver o povo se arrependendo ali, gritando, só o Senhor é Deus. Elias, ele vai e faz uma oração, irmãos, né? Quando ele chega ali no capítulo 17, ele começa a fazer uma profetiza não baseado nos seus sentimentos, irmãos. Elias começa a profetizar, porque ele sabe que Israel está distante de Deus. Israel está adorando agora Astarotes, Baals, e deixou Deus de lado. E Elias sabe que lá em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 15, se não me falha a memória, deixa eu ler para os meus irmãos, se quiser abrir lá, amém. Deuteronômio capítulo 11, isso, a partir do versículo 13.
a gente vê que há uma palavra do Senhor, uma palavra de direcionamento para o povo de Israel, e Deus diz assim, olha, versículo 13, e será que, olha só, diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma. Versículo 14, Deus diz assim, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite. O que é que Deus está dizendo para o povo? Olha, se vocês continuarem em obediência, se vocês continuarem me adorando, me respeitando, eu vou mandar chuva no tempo certo, e não vai faltar o cereal, não vai faltar o azeite, não vai faltar nada. Amém? Aí Deus ainda diz assim, versículo 16, guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvie, e se vais a outros deuses, e vos inclinei perante a eles. Olha, cuidado para não adorar outros deuses, porque se vocês adorarem outros deuses, veja o versículo 17, a ira do Senhor se acenda contra vós, e acontece o quê? Feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então Deus havia, irmãos, dado aqui uma palavra profética, uma palavra de instrução, dizendo, olha, se vocês me obedecer, se vocês estiverem sempre comigo, eu vou mandar chuva. Agora, se vocês começarem a adorar outros deuses, aí eu vou fechar a janela do céu, aí eu vou cerrar a janela do céu. Quantos estão entendendo aqui esta noite, irmãos? Tudo bem até aí? Então, quando Elias aparece no capítulo 17, ele profetiza não pelos sentimentos deles, irmãos, né? Ele sabe que Israel está descumprindo aquilo que Deus ordenou. Então Elias, ele fala uma palavra profética da parte de Deus, e ali deixa de chover. Deixa de chover. Porque Elias, ele não está profetizando pelo seu sentimento, irmãos. Não está profetizando pelo seu coração. Não, ele está profetizando algo que veio da palavra de Deus. Não é por ele. Eu vou orar, vou profetizar e vai deixar de chover. Não é assim, irmãos. Ele está profetizando dentro daquilo que Deus falou. Porque uma profecia, para ela ter respaldo, ela tem que ter o respaldo da palavra de Deus. Não adianta, irmãos, como nós vemos muito, pessoas profetizando, não com respaldo na palavra de Deus, mas profetizando pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias ambições, e muitos até que profetizam pelas suas próprias invejas. Posso ouvir um amém? Agora, quando se vê profetizando, respaldado pela palavra de Deus, aí é outra conversa. E aqui quem estava profetizando pela palavra de Deus era o profeta do fogo, irmãos. Amém? Olha só como as coisas estão mudando hoje em dia, irmãos. Profetizar e derruba microfone, pá, pá, profetiza aí. Não, eu estava fora de mim, Deus me usou, nem me lembro. Assim, né, irmãos? Não é desta maneira. Deus usa as pessoas em profecia, irmãos? Amém? Usa.
eu creio nos dons, eu creio que o Espírito Santo, ele está no governo da igreja, eu creio que o Espírito Santo, ele distribui os dons pela igreja, eu creio em tudo isso, mas com o respaldo da palavra de Deus. Muito bem, queridos, quando ele vê o povo clamando, só o Senhor é Deus, aí Elias diz, olha, o povo se arrependeu, se voltou novamente para Deus, agora eu vou orar, ei Acabe, pode subir, que eu já estou ouvindo um barulho de uma abundante chuva. Quando ele vê que o povo se voltou para Deus, ele disse, agora vai cair chuva, agora vai vir chuva sobre a terra, porque o povo se voltou novamente para Deus. Aí eu quero ver aqui, irmãos, com você, rapidamente, algumas características de uma pessoa que ora com fé. Quantos homens e mulheres de fé eu tenho aqui esta noite? Amém? Pois vamos ver aqui rapidamente, para nós concluirmos essa mensagem. A primeira característica, irmãos, de uma pessoa que ora com fé, ele identifica a promessa de Deus, amém, na palavra, e ele engravida desta palavra, e ele não para, enquanto esta palavra não se tornar realidade. Ou seja, Elias creu nessa palavra, que ao povo está debaixo da bênção do Senhor, choveria, e a palavra de Deus, vejam aí, está com a Bíblia aberta aí no texto, versículo 42, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias, o que ele fez? Subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o rosto entre os seus joelhos. Irmãos, eu jamais daria para ser um Elias. Em primeiro lugar, eu jamais conseguiria colocar meu rosto entre os joelhos, irmãos, porque tem algumas dificuldades. Amém? Jamais. Eu queria até ver se tinha um irmão Maguinho faz um teste aqui, o cara botar a cabeça aqui entre os joelhos, se curvar, né? Porque Moisés fez isso, Abraão fez isso, mas o que a gente vê na palavra de Deus, que se curvou e botou a cabeça entre os joelhos, irmão, Elias, irmão. E ali, irmãos, Elias, ele foi engravidar daquela palavra, e ali ele foi sentir as dores de parto, porque ele sabia que ia vir. E ele começa a orar ao Senhor, irmãos. Porque quando a palavra de Deus diz aqui, irmãos, que ele se inclinou por terra, a gente está sabendo que ele está buscando a Deus, irmãos. Ninguém se inclina por terra e bota a cabeça no joelho por nada, não. Então, ele se inclinou por terra, irmãos. E vejam bem, irmãos, ele não ficou parado, não. Ele subiu com o cume do Carmelo. Ele fez esse sacrifício, ele foi lá para o cume do Carmelo. Ele não ficou esperando, não. Tem uma promessa de Deus, glória a Deus. Eu vou já botar o calção para tomar banho nas biqueiras. Não, irmão. Ele sabia que tinha a promessa de Deus, mas ele se engravidou dela. Enquanto não acontecesse, ele foi para o Carmelo, para ficar em vigilância, orando a Deus. Amém, irmãos? Quem pensa que a promessa de Deus é para ficar em casa balançando a rede, esperando vir a bênção do céu, olha o dedinho do pastor, irmão, nananina não. Viu? Isso aqui eu já falo direto, né, irmão? O irmão já sabe. Então, irmão, ele sobe ali, ao cume do Carmelo, no versículo 42, ele se prostra, né? E ele fica ali prostrado, irmãos, né? E você vê que parece que ele fica ali esperando, é como se tivesse a mulher ali grávida esperando vir a bênção, né? Fica esperando naquele desejo, como se estivesse sentindo as dores do parto. É assim que a gente pega as promessas de Deus, irmãos, a gente coloca no nosso coração, e enquanto não vier, a gente tem que ficar nessas lutas, irmãos, direto até nascer aquilo que Deus tem prometido a nós, né? Então, a gente vê isso por toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia, né? Isso tem muito a ver com a nossa vida de oração, irmãos.
é outra coisa, que parece que a gente perdeu a capacidade de orar assim mesmo com dores, pelas questões do mundo. Um dia desse eu estava vendo uma pregação de uma irmã, falando sobre esses desastres, né, tão horríveis que tem acontecido no Brasil. Parece que as igrejas já não tem mais aquela dor de orar, de chorar pelas almas perdidas, pelas vidas que estão perecendo. As igrejas parece que não sentem mais dores, irmãos, de parto para vidas novas nascer. A igreja parece que não tem mais aquelas dores para que projetos grandiosos venham nascer, irmãos. E a gente parece que não tem mais dor, por isso não ora mais com aquela dor, com aquele desejo, com aquela... Posso ouvir um amém? Então, irmãos, muitas das vezes as promessas de Deus têm que ser dessa maneira: sacrifício, subir ao monte com dores, colocar ali a cabeça entre os joelhos, aguardar, né? E muitas vezes, irmão, essas dores vêm como se fossem gemidos, porque nós não sabemos orar como convém, quando a gente deseja muito algo. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele que conhece todas as coisas, irmão, é Ele que vê as nossas dores, os nossos gemidos, e vai diante do Pai, e é Ele que ora como convém, porque nós às vezes não sabemos orar, irmãos. Glórias a Deus. E nós podemos ver isso durante toda a Bíblia, irmãos. Toda a Bíblia. Quando a gente vê Paulo lá em 1 Coríntios 4,15, né? Paulo, ele diz, passa uma luta muito grande lá em Corinto, falsos mestres, né, acusando ele de impostor, falsos mestres ensinando ali coisas erradas para a igreja, dizendo que desfazendo o apostolado dele. Aí Paulo, lá no versículo 15, Paulo diz assim: olha, vocês podem ter muitos aios, muitos mestres, mas não tem muitos pais, porque eu os gerei, né? Eu que os gerei. Foi Paulo que gerou a igreja de Corinto, foi Paulo que sofreu as dores de parto, foi Paulo que orou, foi Paulo que sofreu para a igreja de Corinto nascer. A gente vê também, irmãos, lá em Atos 18, né, que Paulo também, mais uma vez, o pessoal não quer nada na igreja de Corinto, e Paulo vai lavar a mão: olha, desisto. Lá em Atos 18, do 9 ao 10, desisto de vocês. Aí Paulo vai dormir, amanhã mesmo vou embora. Aí Paulo vai dormir, de noite ele vê, o Senhor aparece para ele, uma revelação. Aí o Senhor diz assim para ele: olha, Paulo, não é assim não, continue pregando e não te cala, porque aí nessa cidade ainda tem muitas pessoas minhas. Aí Paulo passa mais 1 ano e 6 meses em Corinto pregando a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele teve que sofrer as dores do parto, mesmo querendo ir embora. Ele estava lá, porque ele sabia que tinha pessoas que necessitavam ser geradas para o Senhor, irmãos. E nós precisamos dessa capacidade de novamente gemer, para que as coisas aconteçam pela obra de Deus, pelas nossas próprias vidas, irmãos. Muitas pessoas estão deixando de orar, porque desiste, desanima, né? Tem dores, irmãos, mas tem que continuar. O Senhor Jesus diz também lá em João 16, 21, que a mulher, quando está sofrendo para ter a criança, tem dores terríveis, mas quando ela tem a criança, ela esquece de tudo o que passou, irmão, e é só alegria, amém? Então a gente tem que orar, a gente tem que gemer, a gente tem que buscar ao Senhor, até que aquilo que Deus tem prometido realizar, Ele realize na nossa vida, na igreja, na comunidade. A gente tem que ter essa dor de gemer pelos perdidos, irmãos, e por tudo que for aquilo que agrade o coração de Deus, amém? Então a gente tem que identificar a promessa. Elias tinha identificado a promessa que se o povo voltasse para Deus, ia chover novamente, e ele subiu o cume e começou a orar ali. 2, a gente tem que continuar orando. Olha, presta atenção aqui, a gente tem que continuar orando
mesmo quando a gente não vê resultado algum, irmão, da nossa oração. A gente tem que continuar orando. Hoje a gente quer resposta imediata de Deus. Olha só, Elias pega o menino e diz: vai lá, vê se já vem a chuva. O menino volta, tem nada. Nada. Quando o menino diz nada, irmão, é nada. Não tinha nada de chuva. Você está entendendo, irmãos? A fé. Ele não orou, irmãos. Não estava orando porque estava vendo o templo fechado, não. Não tinha nada para chuva, irmãos. E o menino vai, né? E volta. E diz: não tem nada, Elias. Talvez você esteja orando muito tempo, você não tenha visto nada. Você tem orado para o marido largar o vício, o filho largar o vício, e parece que o negócio piora, não vê nada. Você tem orado por uma causa e parece que você não vê nada de mudança, mas você tem que permanecer perseverando na oração, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer. É perseverar, irmãos. O menino não viu nada aqui, né? Porque a oração da fé, irmãos, não era a oração do fogo, amém? Era a oração da chuva. Mais uma vez eu vou dizer, a oração do fogo foi imediata, a oração da chuva não. Mas era a oração da fé de Elias. Eu me lembro, irmãos, que eu vi um testemunho lindo. Um pastor americano, quando ele escreveu um livro por causa disso, falando sobre a oração e o jejum. Quando aconteceu aquele terremoto no Haiti, ele fez um propósito com a igreja, irmãos. Um propósito com Deus e com a igreja. Ele se comprometeu, né, com Deus, que ele levaria o seu ministério a construir 10.000 casas no Haiti. Tudo foi destruído no Haiti, naquele grande terremoto lá. Irmãos, o pastor começou a fazer campanha na televisão, no rádio, na igreja. E o pastor pensou: não, isso vai ser sensibilizar a sociedade, e o pessoal vão abraçar com tudo. E mesmo porque o povo americano é bem mais folgado que nós, não é, irmão Célio? Um pouquinho mais, né? E o pastor começou, irmãos. E quando tinha os cultos na igreja, ele ia lá no tesoureiro: e aí, como é que está? Parece que ele precisava levantar 1 milhão para fazer essas 10.000 casas. E aí, como está? O pastor fez, foi piorar o negócio. Está pior do que o dia normal. E o pastor, irmãos, orou a primeira semana, a segunda semana, né? 20 dias, 10 dias, 15 dias, e nada, irmãos. E o pastor começou a ter um desânimo na alma, irmãos. Meu Deus, como é que eu vou fazer essas 10.000 casas? E aquilo começou a angustiar o pastor, irmãos. Mas ele continuou orando com a igreja. Ele não passou para a igreja a dificuldade, ele continuou orando, irmãos. Continuou orando. Continuou clamando ao Senhor. E parece, irmãos, uma coisa incrível. Ele fala no livro dele, justamente nos 21 dias de oração. Quem se lembra da oração de Daniel? Que Daniel orava e vinha Daniel trazer a resposta, e tinha um demônio lá da Pérsia, não era? Que parava. Quando chegou 21 dias, o Senhor diz: já que eles estão querendo lutar, eu vou mandar aí o arcanjo Miguel para abrir o caminho aí desse negócio. Aí Deus enviou o arcanjo Miguel e diz assim: porque você perseverou na oração, está aí a benção. Aí 21 dias Daniel foi atendido. E o pastor, irmãos, quando deu 21 dias, ele na oração, ele vai lá, né, faz o apelo. Já estava orando, mas não estava lá com aquela fé toda, né? E ele, já no final do culto, né, os irmãos recolheram as ofertas. No final do culto, ele vê uma gritaria lá para dentro da igreja, por lado da tesouraria, os irmãos gritando. E ele: que negócio é esse, rapaz? E conclui o culto, e os irmãos já invadem a igreja. Os irmãos dizem: pastor, depositaram aqui 2 cheques
cada qual com $500.000, fechando 1 milhão para construir as 10.000 casas, irmão, porque ele não desistiu de orar ao Senhor. Eu não sei quantos dias você está orando, mas não desista, não desiste, continue perseverando na oração, continue clamando ao Senhor, irmãos. E que você, irmão, o que você faz quando nada acontece? Quando você ora e nada acontece, o que você faz? Desiste? Deixa de orar? Acha que não tem mais jeito? Não, irmãos, não, porque, irmãos, a oração da fé é aquela que a gente continua orando, mesmo quando a gente não vê nenhuma evidência, mesmo quando a gente não vê nada acontecendo, irmãos. Aí Elias, irmãos, manda o menino de novo, vai ver se tem alguma nuvem aí de chuva. O menino volta, nada. E Elias diz, vai lá de novo, nada. Elias diz, volta lá outra vez. É o que Deus está querendo falar para nós aqui esta noite, irmãos. Se não está acontecendo nada, se você tem orado e você não tem visto nada, volta lá outra vez, mas não desiste, persevera, continua indo, até Deus abrir as comportas do céu e enviar abundante chuva. Mas não desanima, não desiste, não para, continua orando, continua intercedendo, continua clamando, batendo na porta, como Jesus ensinou, do juiz, mas não desistia. E por último, irmãos, já vou encerrar, a oração, irmãos, da fé, uma outra característica, é que quando a gente ora com fé, a gente vê grandes coisas, mesmo quando ninguém vê nada, ou só vê uma pequena coisa, e a gente está vendo já grande. Isso é orar com fé. Na 7ª vez que o menino veio, foi lá, 7ª vez, e quando ele volta, ele diz, e aí, viu alguma coisa lá no horizonte? Alguma nuvem? E o menino disse, rapaz, eu vi lá uma nuvenzinha pequena, nuvenzinha do tamanho de uma mão do homem. Aí quando ele diz isso, creio eu, o texto não diz, eu estou conjecturando, porque o texto diz que Elias diz assim, então, volta para Acabe e manda ele correr, porque senão a chuva vai pegar ele no caminho. Eu creio que Elias deu um pulo, porque ele estava prostrado. E quando o menino disse, eu vejo só uma pequena nuvem, o menino estava vendo só uma pequena nuvem, mas Elias já se levantou e disse, corre e avisa Acabe, porque vai vir aí uma grande chuva. Porque quem ora com fé, mesmo quando vê uma pequena coisa, irmão, ele já se levanta, já glorifica a Deus, já se alegra, irmão. Olha que Elias aqui, irmãos, era 3 anos e meio sem chover, e ele vê só uma nuvenzinha. Mas a pessoa que tem fé quando ora, irmãos, quando vê só uma pequena ação, ela já se alegra, irmão, ela já louva a Deus, irmãos. Por quê, irmãos? Porque aquele que tem fé, ele basta ver um sinal, irmão. Então, se você, meu querido e minha querida, tem visto só um sinalzinho, alegre-se ao Senhor, creia em Deus. Não, pastor, ele disse que vem visitar a igreja, mas ainda não recebeu Jesus. Não recebeu Jesus, mas vem visitar a igreja, irmão. Vem ouvir a palavra de Deus, se alegre. Ah, pastor, o pastor quer me dar ali uma congregação com 10 pessoas. É 10 pessoas, irmão, é o pequeno começo, irmão. Se alegre com as pequenas coisas. Se alegre com as pequenas coisas, irmãos, porque quando se tem fé, ele sabe que com as pequenas, a grande chuva, as grandes bênçãos começam com as pequenas coisas. Só quem nasce grande é coisa deformada, irmão, que eu não conheço. Conheço nada que já nasce gigante. Se nasce é alguma coisa errada, fora do normal. Amém ou não amém? Então, irmãos, aquele que ora com fé, ele sabe que começa pequeno. Por isso, não despreze as pequenas nuvens, irmãos. Tem gente que despreza as pequenas nuvens. Não é pequenininha. Sabe por quê? Porque essa pequena nuvem aí, é ela que vai trazer abundante chuva nas nossas vidas, irmãos. Só uma irmã ali compreendeu. Só um irmão compreendeu, só um irmão está ligado. Eu estou falando, irmãos, que são as pequenas nuvens
que vão trazer grande chuva sobre as nossas vidas. Glória a Deus, está melhorando. Mais 3 irmãos acompanharam. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero falar para você é que essa alegria de Elias é quando estava 3 anos e meio que não chovia na terra. E ele se levanta, ele se alegra, né? E ele entende que Deus vai mandar uma grande chuva sobre aquela nação. Por isso, meu querido, persevere em oração, com fé, jamais desista. A oração da fé nem sempre é respondida de imediato. Mas uma coisa nós temos certeza, que a oração da fé, a oração de um justo, muito pode em seus efeitos. E que você saia daqui esta noite com essa certeza, irmãos. Não desanime, persevere. Creia no poder da oração. E gere sempre, através da palavra de Deus, fé no seu coração. Porque somente assim, Deus vai abrir a janela do céu e derramar abundante chuva sobre as nossas vidas. Somente os que creem, fiquem em pé, agradecendo a Deus e louvando ao Senhor. Glórias a Deus. Bem, queridos, vamos orar para ir para nossas casas.